sob o pretexto de resgatar três, a mais bela das mulheres, Helena, raptada por Paris, o príncipe troiano, rainha de Esparta e esposa do seu irmão Menelau. Agamenon deteve o poder absoluto. 4. Sim. 6. Agamenon, rei de Micenas. O mito nos conta que ele foi o comandante supremo da armada que destruiu Sete, a cidade de Troia, sob o pretexto de resgatar a mais bela das mulheres, Helena, raptada por Paris, o príncipe troiano. 8. Rainha de Esparta e esposa do seu irmão Menelau. Agamenon deteve o poder absoluto. 9. 10 longos anos. Queimem a cidade! Matem o rei e os seus filhos! Não! Matem o rei, os seus filhos, os seus conselheiros e todos os nobres, que nenhum deles veja o nascer do sol. Da família real poupem apenas as mulheres e as crianças. Mas nem todas. Matem o neto do rei. Se ele permanecer vivo, certamente buscará vingança. Devemos evitar complicações futuras. Lancem um menino do alto das muralhas. Ele terá a oportunidade de ver a sua bela cidade uma última vez. Cuidem para que nenhum dos defensores de Troia permaneça vivo. Matem todos os homens em condições de lutar. Ainda assim, na hora da conquista final, seremos benevolentes com o povo troiano. Não devemos cometer o pecado do excesso, a fim de não ofender nenhum dos nossos deuses. Não matem as mulheres e crianças. Serão levadas como nossas escravas. Meu esposo, o rei Agamenon, senhor da poderosa Micenas, manda avisar-me que foi vitorioso na guerra. Há 10 anos, um extraordinário exército embarcou em mais de 1000 naus do porto de Aulis, da nossa pátria, com destino a Troia. Hoje a cidade foi destruída e arde em chamas. Daqui do palácio, não é possível ver a luz do fogo que consome o que restou de Troia. Mas o fogo, que é bonito enquanto não é tocado, é o rápido mensageiro escolhido para trazer-me as boas novas. No topo do Monte Ida, nas proximidades da infelicidade, uma chama lúcida foi vista. As atentas sentinelas, que distinguiram o sinal luminoso no céu, cuidaram de providenciar nova fogueira, observada por sua vez de penhascos distantes. De chama em chama, o sinal luminoso foi transmitido, até aproximar-se do mar, que nos separa da longínqua Troia. Vencer o interminável mar e aportar na nossa pátria foi certamente a tarefa mais difícil do mensageiro, vencida por 9 magnífica fogueira que pôde ser observada das nossas praias. Assim, de cidade em cidade, o sinal luminoso foi transmitido, até atingir os nossos sentinelas. É estranho.
apesar do silêncio, parece que ouço os gritos dos últimos troianos. O meu Senhor, após dividir os espólios de guerra, certamente cuidará do seu retorno para casa. Eu o aguardarei ansiosa. São essas pessoas na nossa casa? Quem são essas pessoas na nossa casa? Seu pai chamou diversos comandantes para uma importante reunião. Alguns já chegaram e outros estão a caminho. Amigos, eles são. Quem são essas pessoas? Não são amigos. São nobres. Reis de diversas cidades que estão reunidos aqui na nossa casa. Não é uma reunião festiva, minha filha. Eles vão tratar de assuntos de interesse da nação. Nobres, eles são. Protegem a nação. Você pergunta demais, Efigênio. Eles preparam uma invasão a uma cidade chamada Troia. Uma longa viagem será necessária. É esse o motivo da reunião. O seu pai e os nobres estão discutindo a melhor maneira de levar as tropas até o seu destino. Mãe, o que os troianos fizeram para nós? E onde fica a Troia, onde o sangue correrá? Essa é uma longa história. Troia fica do outro lado do mar. Eles terão que cruzar o mar para chegar até lá. Eles preparam uma armada imensa, a maior que nós já tivemos. As nossas naus reunidas no porto de Aulis eram de uma beleza aterradora. Os cascos eram negros e cada uma delas se orgulhosa da extremidade da quilha. O seu poderoso ariete vestido de bronze. A alma da nau apurou os olhos do barco e vigiavam atentos o balanço das ondas. Ansiosos por conduzirem a esquadra, pelo longo caminho que nos separava de Troia. Faltavam apenas os ventos. Os ventos. Na outra extremidade, na popa, elas exibiam altivas as insígnias que as distinguiam umas das outras, os emblemas e estandartes defendidos por cada contingente de nossos guerreiros.
No rebentar, espumar, balançar das ondas, as naus ancoradas pareciam debater entre si qual delas primeiro avistaria as muralhas de Troia, cada uma desafiando a outra para uma furiosa corrida, que, singrando o mar, levaria nossa frota até os muros da venerável cidade. Sob o convés, nas entranhas de cada uma das naus, os remos jaziam ocultos, voltando aos deuses pela oportunidade de mostrarem-se igualmente valorosos na hora do combate. Humildemente pediam forças para impulsionar, ferindo violentamente as águas, os poderosos arinhos contra o casco das naus inimigas. Sobre o convés, apontando para os deuses, erguia-se soberbo o longo mastro, amparando valentemente as velas, que, quando abauladas por ventos favoráveis, finalmente puderam conduzir a enorme esquadra na longa viagem. Porém, aquele momento era de profundo tamanho. A vingativa Ártemis, deusa caçadora, protetora de Aulis, nos privou dos preciosos ventos, e as velas aguardavam serenas, presas por cordas aos mastros. Ah, os ventos! O que podem nos trazer os ventos? Um afago nos cabelos? O balançar das roupas? O movimento da tranquila superfície da água? A dança frenética das folhas secas, alçadas do seu leito de morte o chão? Som. Quase imperceptível quando suave. O ruidoso mensageiro, anunciando a tempestade que se aproxima. Mensagem do seu pai. Ele está em Aulis, um porto seguro de águas serenas, junto da armada grega. Estão prontos para partir para Troia. Troia não desistiu, de Troia não desistiu, de Troia. Troia não desistiu, de Troia não desistiu, de Troia. Ainda não desistiram e nem vão desistir. Os navios estão prontos e os soldados ansiosos para o combate. Mãe, o que os troianos fizeram para nós. Essa é uma longa história. Mãe, o que os troianos fizeram para nós. Minha mãe teve 3 filhas. Eu, Clitemnestra, e minhas irmãs Helena e Flora. Vieram os reis e príncipes mais ricos da nação, como dignos pretendentes à mão de minha irmã Helena, a mais bela de todas as mulheres. Eles trocaram entre si terríveis ameaças. Cada um jurou, se não a conquistasse, se vingaria exterminando o preferido. Meu pai sentiu uma grande indecisão. Não sabia se devia dar Helena ou não em casamento. E temia provocar uma guerra se não encontrasse a melhor solução. Foi então que lhe veio à mente uma ideia brilhante. Ele daria a ela a oportunidade e a liberdade de escolher, dentre os pretendentes, qual deles seria sua esposa. Mas para isso, impôs uma condição. Todos eles deveriam
haviam jurado, sobre os sacrifícios ofertados aos deuses, que socorreriam juntos quem quer que viesse a ser o escolhido de Helena. Caso alguém algum dia se atrevesse a levá-la de seu lar sagrado, os demais deveriam unir-se em armas e, formando um grande exército, destruiriam o traidor e sua cidade, quem quer que fosse. Sendo essa a única possibilidade que os pretendentes tinham de desposar Helena, eles, enfim, entre ofensas, fizeram solenemente o juramento. Unidos astutamente por meu pai, através do compromisso assumido diante dos deuses, ele finalmente deu a ela a liberdade para escolher. Ela escolheu Menelau, irmão de seu pai. Algum tempo depois, o príncipe Paris, filho do rei Príamo, veio de Troia com sua comitiva e visitou o palácio real de Menelau e Helena. Foi recebido dentro das normas da sagrada hospitalidade. Hospitalidade essa que não soube retribuir mais rápido do que se podia imaginar. Paris se apaixonou por Helena e ela por ele. Aproveitando uma ausência momentânea de Menelau, ela reuniu todos os tesouros que pôde e fugiu com Paris para Troia. Ambos foram recebidos pelo rei Príamo em toda a casa real, mesmo diante do perigo iminente. A sorte estava lançada. Menelau invocou o juramento que os nobres fizeram diante do meu pai e dos deuses. E a armada reuniu-se em aulas preparada para a guerra. Ao seu pai, o rei Agamemnon, por ser o rei de Micenas, coube o comando supremo da armada. Essa é a história. Muitas mulheres perderão seus maridos e filhos. E muitas crianças em breve não verão mais seus pais. E isso independe de quem vença a guerra, pois o sangue correrá dos dois lados. Quem poderá medir as consequências nefastas que uma palavra ou um gesto impensado podem causar? Principalmente quando a palavra ou o gesto podem ser usados para alcançar objetivos que são claros apenas aos olhos de poucos. Mas agora chega de conversa. Temos que nos preparar para a partida. O seu pai quer você em aulas para celebrar um casamento. Com certeza, mais feliz do que esse que acabo de relatar. Você vai casar, minha filha. O seu pai quer você casada antes de partir para Troia. E eu estarei com você, apesar de não ter sido convidada. Partimos do porto de Aulis quando, enfundando as velas das nossas naus, finalmente sopraram os ventos aguardados ansiosamente pela multidão de guerreiros. Grande rei Agamemnon, conduza-nos agora dos campos de batalha. Foi o grito lançado pelos combatentes do nosso exército ao sentirem nas faces o resvalar do vento. No balanço do mar, no caminho para Troia,
A angústia daqueles dias de interminável espera foi rapidamente substituída pela expectativa do desembarque nas praias da grandiosa cidade. Cada um dos guerreiros ansiava por alcançar a distinção de ser o primeiro a combater o inimigo. Quando chegamos, os troianos já nos aguardaram. Ordenei que os soldados desembarcassem imediatamente, mas havia uma profecia que os fazia relutar. O primeiro a pisar o solo de Troia também seria o primeiro a morrer. Diante do presságio, os soldados resistiram por um instante. Foi então que o astuto Ulisses, o mais ardiloso dos homens, saltou do navio, lançou seu escudo ao chão e postou-se sobre ele com um pulo. Sem tocar os pés em terra troiana, incitou o exército a desembarcar. O tolo Protiselau, que não percebera a manobra, caiu na armadilha. Saltou de sua nau, avançou pelas ondas em direção à terra e lançou-se furioso sobre o inimigo que se aproximava, na tentativa de proteger Ulisses, que, de acordo com a profecia, deveria ser o primeiro a morrer. Laodâmio. O nobre Protesilao foi o primeiro combatente a morrer em solo troiano. Sua amada mulher, Laodâmia, dependurou-se chorando em seu pescoço, tentando impedi-lo de ir à guerra. Eles tiveram apenas uma única noite juntos, já que após a celebração das núpcias, aconteceu a convocação dos guerreiros. Partiu deixando a esposa e a promessa de breve retorno. Sua casa inacabada e seu idoso pai sem nenhum filho para ampará-lo na velhice. Conta-nos a lenda que, ao chegar, vendo o furor do exército inimigo, o valente Protesilao distraiu-se por um instante, pensando em sua casa, sua mulher e seu velho pai. Nesse lapso de tempo, não percebeu o ardil de Ulisses e atirou-se em sua defesa, pisando o solo troiano. O destemido herói que amava a vida foi o primeiro a falecer. Dizem que a bela Laodâmia, ao saber que seu esposo jamais voltaria da longínqua Troia, implorou aos deuses para vê-lo uma última vez. E eles permitiram que Protesilao retornasse do reino dos mortos por 3 horas. Após tão breve encontro, na hora da partida, sabendo que não suportaria a ausência do seu amado esposo, Laodâmia suicidou-se em seus braços e retornou com ele para o reino dos mortos. Sem dúvida, essa é uma bela história. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas e inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas só não se esqueçam da rosa da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida e inválida. A rosa com cirrose, de rosa atômica.
Ele lutou bravamente com coragem e entusiasmo, matando muitos troianos. Até que uma pesada lança o atingiu bem no meio do peito, lançando morto ao chão. Só então Ulisses desceu de sua nau e avançou. Os nossos soldados fizeram o mesmo, espalharam-se com formigas pela areia. O insensato Proticelao, abrindo caminho para o desembarque, foi o primeiro dos nossos a colocar os pés em terra troiana. E o primeiro a atingir de púrpura a branca areia da praia. Então, gostou? É uma joia digna de uma rainha. Coisa que você será em breve. O que foi, minha filha? Não é do seu agrado? Mandamos fazer outro. Será o meu casamento? Como será o meu casamento? Será um dia lindo e inesquecível. Primeiro, serão realizados sacrifícios aos deuses, pedindo prosperidade para você e seu noivo. Depois, uma procissão dos nossos parentes e amigos portando tochas irá à fonte, entoando cânticos, animados pelo som da flauta. Alguém estará carregando um grande vaso, que será cheio com a água da fonte e trazido até você. Assim como a água dos rios e das fontes tornam a terra fecunda, o ritual vai assegurar fertilidade aos noivos. No dia seguinte, o seu pai oferecerá uma ceia magnífica aos nossos convidados. Os seus belos cabelos estarão enfeitados e sobre a sua cabeça será colocado um véu, que será retirado somente após o fim da ceia. Após os festejos, haverá outra procissão. O noivo e a noiva devem subir numa carruagem toda enfeitada. Ele vai conduzir o carro e você estará sentado à sua esquerda carregando uma guirlanda de flores. Na frente da carruagem, alguém caminhará portando a chama sagrada. E a carruagem andará lentamente. E atrás dela estarão os nossos convidados entoando o cântico nupcial, animados pelo som da flauta e da lira. E eu poder seguir assim, passo a passo, conduzindo a minha menina para a casa do seu esposo. Apenas lamento que tudo aconteça em um acampamento militar. Estaremos entre escudos no meio de espadas e lanças. Mas certamente o seu pai já pensou em tudo. Não permita que imagens sombrias invadam os seus pensamentos. Devemos pensar apenas nas suas núpcias. Minha filha, não pense que eu não sei o que se passa no seu coração. Eu já senti mesmo. E posso dizer com certeza que já vivi sentimentos muito piores do que esses que te perturbam. Você teme a solidão de um palácio vazio, como que temos agora com a ausência do seu pai. Você sempre foi a preferida. E ele sempre admirou a sua coragem e determinação, minha filha. Ouça, eu conheço o seu pai. Sei que ele é bom. Mas acredite, não convém contrariá-lo. O seu pai é um nobre, o melhor dos guerreiros. Absolutamente nada lhe faltará. E nós iremos sempre visitá-lo. E pode ter certeza que a dor da separação é
se não enfrentarei finalmente. Para concluirmos a nossa conversa, devemos obediência ao seu pai. Devemos ir para Alves. Caso contrário, consequências nefastas podem cair sobre nós dois. Saqueiem a cidade. Comecem a pilhar pelo Palácio Real. Primeiro recuperem os nossos tesouros que foram roubados de Esparta por Paris e Helena. Agora que a opulenta Troia e a bela Helena estão em nossas mãos, certamente teremos informações precisas do paradeiro das nossas riquezas. Descubram também onde estão depositados os tesouros troianos. Sabemos que a família real possuía muitos. Tomem todos. Depois vasculhem cada aposento do palácio. Não deixem escapar. Concluído o saque aos nobres, passem ao povo troiano. Descubram quais eram os cidadãos mais ricos e dediquem especial atenção à moradia destes. Procurem com cuidado, pois é provável que eles tenham ocultado os pertences mais valiosos. Depois vasculhem cada casa, cada viela, cada canto da cidade. Peguem tudo que tiver algum valor e carreguem nas mãos. Cuidem para que os nossos comandantes fiquem com as melhores peças. O resto pode ser distribuído entre os soldados, concedendo a eles o justo prêmio pela vitória. O casamento de Ifigênia foi uma fraude. Chegando em Alves, revelaram-me em segredo a cilada preparada por Agamemnon. Nem mesmo Aquiles, o suposto noivo de minha filha, sabia do embuste armado por meu marido. Em sua estada em Alves, durante uma caçada a um bosque consagrado à poderosa Ártemis, deusa da caça, Agamemnon abateu uma corça pertencente à divindade. No exercício costumeiro de sua arrogância, ele alegou que nem mesmo a deusa faria melhor do que ele. Ártemis, cheia de cólera, impôs um castigo a Agamemnon e aos gregos. Não permitiu que a imensa armada partisse para Troia, impondo sobre toda a região uma grande calmaria. Diante da insistente falta de ventos, o oráculo foi consultado e a deusa determinou uma condição para que as naus partissem. Estipulou como resgate necessário da corça morta no bosque sacro que o rei sacrificasse ali a própria filha. O falso casamento foi a forma maquinada por ele para atrair Ifigênia para Alves, sem que eu soubesse de suas reais intenções. Assim, nós duas, no meio de milhares de soldados, caímos na armadilha. Uma última e desesperada tentativa, porém, tinha que ser feita. Minha esposa. Onde está a Ifigênia? Chegou a hora, está tudo preparado para as núpcias. Meu esposo, gostaria de acompanhar a nossa filha em ocasião tão festiva, apesar de não ter sido convidada para as bodas. Me desculpe, não quis tirar os afazeres necessários para a manutenção do nosso palácio. Prefiro que os soldados não a vejam por aqui, uma rainha não deve ser vista em público. Volta para Mecenas e fica com os nossos outros filhos. Diga para nossa filha que vem. Já está tudo preparado e eu conduzirei a cerimônia. Sei que o comandante de tão nobre exército deve ter inúmeros compromissos. Talvez isso explique o ar de profunda inquietação que tenho notado em sua face desde a nossa chegada. Mas meu marido não pensa nos costumes. Fará sem mim o que é obrigação da mãe. Preocupo-me com os nossos outros filhos e Mecenas. Penso que eles estão mais seguros lá do que aqui, no meio de tão nobres soldados. Percebo certa ironia em sua voz. O que houve? Se me permite, responderei por mim e por minha filha. Então fala, a cerimônia está preparada, temos tempo a perder. O casamento de Ifigênia é uma farsa armada traiçoeiramente. A vela que existe de mais sagrado para que os
formar a sua mente, mulher. Não existe nenhum motivo para duvidar das minhas palavras e intenções. Ah, infâmia! Já sei o que prepara durante a nossa vida. Com os olhos e o pensamento perdidos na paisagem, imaginei que Ifigênia pudesse desfrutar de um destino menos doloroso do que o meu. Permita-me lembrá-lo do nosso casamento. Você assassinou o meu primeiro marido, o meu filho recém-nascido, sorrateiramente conteve a ira dos meus irmãos e forçou-me a uma união absurda. Agora você quer casar a nossa filha com a morte? Cuidado com as palavras, não esqueça da obediência que você me deve. Não! Nessa hora, não! Não me peça para aceitar passivamente esse absurdo! Para de dissimular, poderoso rei de Micenas! Foram os seus escravos e não os nobres que me revelaram seus nefastos planos de sacrificar a nossa filha a deusa Ártemis! Entendo seu silêncio como uma confissão. E tenho a esperança de que minhas palavras possam demovê-lo da loucura que você pretende cometer. Ouça-me e deixe-se convencer pelos meus argumentos, pois a culpa pela omissão diante de tal circunstância seria um castigo que eu não poderia carregar comigo. Começo por uma pergunta. Por que o meu senhor pretende matar a própria filha? Já que o silêncio é a sua resposta, eu mesma responderei para que Helena volte a ser de Menelau. Que estranha lógica essa minha. A minha conduta sempre foi de uma mulher incensurável. Graças aos meus cuidados, a prosperidade sempre reinou em nossa casa. Sou mãe de 3 filhas e um filho seu, aos quais da maneira mais amorosa possível me dediquei. E hoje, traiçoeiramente, o meu senhor cogita arrebatar-me uma de nossas filhas. É possível oferecer o sangue da inocente Ifigênia como moeda de troca, como um resgate de uma mulher sem nenhum pudor, que abandonou a própria casa e familiares em nome de uma demência, uma sandice, uma insensatez que está prestes a mergulhar a nossa nação em uma guerra sem precedentes. Recuperar o mais detestável pelo que temos de mais belo, de mais puro e de mais nobre. E depois Troia. Ficarei só durante a longa expedição, perambulando nosso lar, contemplando os espaços vazios onde outrora minha menina se acomodava e passava feliz as horas. O pai que te deu a vida te matou, filhinha, sim. Ele te matou. Não foi outra pessoa nem outra mão. Esse será o pensamento que torturará sem tréguas o meu coração. Dia após dia, mês após mês, ano após ano. Enquanto a maldita guerra se arrastar e eu como um fantasma vagar pelos aposentos e corredores do nosso interminável palácio. Agamemnon, não me force a criar dentro de mim um rancor nunca antes imaginado. Durante o sacrifício, que prece fará? Que graça pedir diante de tal infâmia? Posso eu desejar que o meu senhor seja bem sucedido no combate? Como desejar boa sorte a um assassino? E os nossos
rei, basta ostentar, pavoneando-se as insígnias do poder à frente da armada. E os seus soldados, o que pensam disso? Surgiram de dia os valorosos guerreiros. Querem mesmo partir para pilhar e conquistar a opulenta Troia. Querem mesmo resgatar Helena. Querem a glória da vitória no combate. Qual de vocês oferece o sangue da própria filha para aplacar a sede de sangue dos soldados? Caso ninguém se ofereça, demonstrando muito maior amor à família do que o meu Senhor, pode-se também realizar um sorteio. Seria solução equitativa, em vez de oferecer o sangue da própria filha para aplacar a sede de sangue dos soldados. Tenho ainda uma última proposta. O seu nobre irmão também tem uma filha. Que Menelão sacrifique a sua filha. Que ele pague com o sangue dela o preço do resgate da mãe. Não é ele o maior interessado? Que se faça justiça para com o desatino de Helena. Que corra o sangue da filha dela e não de Ifigênia. Serei eu então, a esposa de comportamento irretocável. Perderei a minha menina, enquanto a nefasta Helena, a única culpada, verá novamente a sua no palácio em Esparta, após retornar dessa estúpida e desastrosa aventura. Agora fala, Camilo. Tenho ainda esperança de que o bom senso permita que eu volte para Micenas em companhia de Ifigênia e que ela e eu possamos, mesmo que a duras penas, nos recuperar da violência desse dia. Eu não tenho escolha, mulher. Não tem escolha! Escolhe a vida da sua filha. Ter uma posição de mando no governo ou exército qualquer parece ser um elixir tão vigoroso como perigoso. A embriaguez que o poder provoca parece não ter mais fim. Abre mão dessa loucura! Um carrasco. Um tirano. Sei que é assim que me verão, não poderia ser diferente. A deusa me obriga a assumir esse papel. As minhas palavras cairão no mais profundo vazio, mas não poderei deixar de dizê-las. É possível ver daqui as naus inumeráveis, os guerreiros protegidos pelo bronze dos escudos, e diante deles o mar imenso que precisa ser vencido para que o nosso exército possa arruinar a venerável Troia. Depois de longa espera, paira finalmente sobre o acampamento um delirante e incontido entusiasmo. Se eu não cumprir agora mesmo as ordens de Ártemis, a rebelião se estenderá implacavelmente. Um passo em falso e os comandantes de cada contingente estarão aqui, acompanhados pelos seus soldados, como gafanhotos que avançam sobre a verdejante plantação. Primeiro morreremos eu e você. Depois Ifigênia, conforme os desígnios da deusa. Finalmente eles irão até Micenas, queimarão a nossa casa
nossos outros filhos. É um imperativo muito mais forte do que a minha própria vontade. Não depende mais de mim, nem de você. É por toda a nação. Ah, minha filha, perdoe-me. Falhei na minha tentativa. Sua inteligência sempre me impressionou. Você disse bem. Nenhum dos nossos nos ajudaria, já que são criaturas ordinárias, nocivas, pérfidas, que se arrastam por debaixo da mesa de Agamemnon, na expectativa de que este lhes atire algumas migalhas. Mas qualquer mãe, rico ou pobre, senhora ou escrava, defenderia até a morte os seus filhos. A possibilidade de que levassem adiante esse sacrifício torpe me alucinou. Por mais que eu me esforçasse, eu não encontraria palavras para qualificar tal atitude. Haverá tempo mais sombrio do que este, onde qualquer coisa ou pessoa que esteja no caminho do desfrute desenfreado do poder seja removida a qualquer custo, sem culpa, sem mágoa, sem arrependimento. A crueldade a que nos submeteram arrancou de nossos lábios o mesmo grito de dor. O tributo foi cobrado. Não foi você a causadora dos males da nação, mas pagou por eles com o seu sangue. Vamos tentar uma fuga, eu disse. Quem sabe os nossos servos nos auxiliem. Deve haver alguma cidade, algum rei valoroso que nos dê abrigo. Mas ela me respondeu. Como e para onde, mãe? Para onde iríamos? 2 mulheres no meio de milhares de soldados. Nossos servos, se nos ajudassem, seriam mortos sem piedade. E os reis estão todos reunidos aqui em Auras. E mesmo se não estivessem, quem em sã consciência se colocaria neste momento no caminho do poderoso Agamemnon? Recuso-me, Ifigênia. Recuso-me a aceitar a sua morte. Eu serei o anteparo entre você e os soldados. Eu irei em seu lugar. Eu serei a vítima. A deusa há de aceitar a troca. Somos o mesmo sangue. O oráculo há de aprovar o sacrifício. Mas Ifigênia estava certa. Bravura e determinação não seriam capazes de deter os guerreiros e suas armas. E ninguém iria nos socorrer. E não tínhamos como fugir de Auras. Diante do irremediável, ela me disse: Mãe, não permitirei que os soldados me arranquem dos seus braços brutalmente. A revolta é inútil. Diante do destino implacável, quero ao menos uma vitória para nossos filhos. Já que fui covardemente entregue a essa morte vergonhosa, o meu desejo é enfrentá-la sem qualquer manifestação de covardia. Reflete comigo, minha mãe querida. Esse é o nosso único caminho. E ela ousou pedir-me para aceitar a desgraça
O acampamento inteiro dirige-se estende os olhos para nós. Que chance temos contra a força bruta e a determinação maléfica dos mortais da guerra? Eles chegarão aqui prontos para nos caçar, como se fôssemos duas gazelas fugindo dos leões. Pensam que vamos espernear como as cabras conduzidas ao altar dos sacrifícios, quando presentem o golpe do punhal. Permita-me ser igual a você. Ter a mesma coragem quando eles chegarem. E estarei pronta como uma noiva que deve ser. Não derramarei nenhuma lágrima. A minha cabeça estará alta como um casteiro. E caminharei com passos firmes e decididos. Ninguém dará razões em mim quando eu chegar ao altar dos sacrifícios. Apresentarei o meu corpo silenciosamente e sem constrangimento. Se depender da minha morte apenas, os guerreiros serão felizes e retornarão à pátria cobertos de glória. Durante a minha vida não me foi dada a oportunidade de escolha. Mas como morrer eu posso decidir. A ideia horrenda do seu sacrifício despedaçou meu coração. Por mais que eu me esforçasse, eu não encontraria palavras para contrariar as dela. Mas uma mãe não pode aceitar assim a perda de um filho. Diante do meu compulsivo choro, ela ainda me disse: Para, mãe, para. senão fraquejo. Volta para casa e cuida dos meus irmãos da mesma maneira que você cuidou de mim. E diga que sejam felizes. Chegada a hora, ouvimos os soldados se aproximarem. E ela concluiu: Daqui eu devo seguir sozinha. Fica. Será menos mal para nós duas. Tenho o ânimo forte neste momento. Estou decidida como um valoroso e confiante guerreiro que, vendo aproximar-se o inimigo, tem a certeza de que pode subornar. Fica de pé. Revista-se da nobreza que você me ensinou a ter e espera comigo os meus alcances. Adeus, minha filha. A minha flor mais preciosa morreu pelas mãos do próprio Pai, sacrificada para que os combatentes pudessem ter os seus momentos de glória. E assim aconteceu. Efigênia caminhou entre os soldados sem baixar a cabeça, sem olhar para trás ou para os lados. Ela estava certa. Os guerreiros observaram incrédulos a sua coragem. Quando chegou diante do altar, não admitiu que ninguém a tocasse. Subiu sozinha e ofereceu prontamente o colo ao sacerdote que segurava constrangido o punhal. Na hora do golpe fatal, foram os nobres combatentes que olharam para o chão. A nós, mulheres, não cabe decidir nem mesmo a forma de morrer. Mas Efigênia escolheu. E assim equiparou-se aos maiores guerreiros. Mesmo sem a disciplina e o rigor da vida militar. Sem portar a lança ou a espada. Sem força suficiente para carregar a proteção de bronze dos pesados escudos e elmos.
Ifigênia proporcionou aos gregos a vitória em Troia. Se Agamenon e os seus guerreiros almejavam a glória no combate, a minha menina ensinou-lhes como se faz para obtê-la. A deusa cumpriu a promessa. Sopraram os ventos e a armada partiu em direção a Troia para 10 anos de violentos combates. Troia Não desistiram de Troia, não desistiram. de Troia. Ah, os ventos. O que podem nos trazer os ventos? Seremos justos na partilha das escravas. Apesar de entristecidas, são bonitas as filhas de Troia. A mim caberá a bela Cassandra, filha legítima dos soberanos desta terra. A princesa será meu troféu de guerra, irá comigo para Messias. Será minha herança, já que agora ela não possui mais família. Bem, no meu palácio nada lhe faltará. Separem as demais. Os nossos comandantes devem escolher primeiro. Que cada um tome a que mais lhe agradar. Entreguem as que sobrarem aos nossos soldados. Mas cuidem para que a partilha seja justa. Devem ser premiados os que mais se distinguiram no combate. Terminada a divisão, embarque as escravas nas naus e preparem tudo para a nossa partida. O que restou de Troia arde em chamas e nada mais nos prende aqui. É inegável o silêncio acaba. Mesmo o espírito exaurido pela intensa estrutura pode encontrar algum descanso imerso no silêncio profundo. Logo o silêncio amigo que há tantos anos habita a casa será expulso pela ruidosa comitiva do poderoso Agamenon. Retorna da guerra. É legítimo recebê-lo com as devidas honras. Um tapete vermelho me parece perfeitamente adequado. É nobre e bonito, um símbolo de realeza digna dos deuses. Ah, os deuses! Quem poderá entendê-los? Distinguir diante das complexidades do mundo seus reais propósitos. Os combatentes, dentro e fora do campo de batalha, cometem sempre muitos pecados. Quem sabe se mais uma insolência, mais uma demonstração de sorte da arrogância consiga arrebatar a proteção divina desfrutada por meu marido há tantos anos, ao se equiparar a eles, pisando sob o tapete impuro. Certamente os deuses deixarão de ser tão benevolentes com o poderoso Agamenon. Meu rei, herói de guerra, infinitas graças devo aos deuses por terem conservado a vida do meu amado esposo na sangrenta campanha, por terem propiciado a ele glória imensa na conquista
e um retorno seguro ao lar. Os deuses sabem o quanto implorei pela volta do meu marido. São testemunhas do meu sofrimento. Ao receber notícias funestas do campo de batalha, e ao distinguir na negra noite o sinal luminoso, rápido mensageiro da vitória. Agradeço as suas amáveis palavras. É bom retornar ao lar depois de tão longa ausência. 10 anos, Agamenon. 10 longos anos. Fui informada que a sua vitória foi completa. Menelau recuperou Helena, Troia foi destruída e pilhada. Aflita aguardei o seu retorno. O nosso palácio está como no dia da sua partida. Nenhuma peça foi retirada ou acrescentada e nada foi removido do lugar. O meu desejo é que o meu Senhor, após encontrar o conforto do lar, desista de ausentar-se dele novamente, privando-me mais uma vez da sua presença. Devo agradecer aos deuses pelo retorno. Apesar da nossa viagem, durante a viagem, uma noite de violenta tempestade atingiu a esquadra, castigando-nos com intensa chuva e fortíssimos ventos. Nossas naus foram jogadas umas contra as outras e ocorreram numerosos naufrágios. Quando a luz do dia chegou, o mar estava repleto de cadáveres e destroços. Talvez com nossa fúria guerreira tenhamos causado algum descontentamento aos nossos deuses protetores. Não, não com certeza. Se assim fosse, o meu Senhor não estaria em casa agora. Para nós mortais é impossível entender as reais intenções das divindades. Também penso assim. Mas vem comigo. Tudo está pronto. Aguardei ansiosa sua chegada. Preparei pessoalmente o seu banho. Será um lenitivo para o cansaço da viagem. Vou! Mas não sobre seu tapete vermelho. Meu rei, é apenas um sinal da minha obediência e devoção. Tais honrarias cabem só aos deuses. Sendo eu um mortal, não devo agora pisar em tapetes requintados sem justo receio. Pode ser perigoso, mesmo para o mais distinto guerreiro, ser honrado por um deles. E não convém, principalmente nesse momento de euforia pela vitória, despertar a cólera das divindades. Os deuses te ensinaram a humildade no campo de batalha. O tapete é apenas um agrado ao rei dos homens que finalmente retorna ao lar. Meu marido foi sempre favorecido pelas divindades. Devo acreditar que sim, já que somos os vencedores. Percebo certa incerteza nas suas palavras. No 10º ano da guerra, despertei certa madrugada, sacudido por um sonho que trazia um recado de Zeus. O sonho dizia que era a hora de esmagar os troianos e tomar a cidade. Os deuses finalmente estavam de acordo quanto a isso. Convoquei uma assembleia com os mais velhos e contei-lhes o sonho. Todos concordaram que era o momento do ataque final. Foi assim que Troia caiu? Não. Convoquei uma outra assembleia, dessa vez com todos os soldados, e disse-nos o contrário do que o sonho me dizia. Afirmei que a guerra nunca acabaria, e que era hora de voltarmos para casa. Todos avançaram para o mar e precipitaram-se em direção às naus. Tamanha era a saudade da família e da terra natal. Mas o meu senhor não acreditou no sonho. Acreditei, mas julguei conveniente testá-lo. Se o sonho fosse autêntico e a nossa vitória determinada pelos deuses, nada impediria. Portanto, os nossos combatentes não poderiam retornar para casa antes da queda da cidade. Se o sonho fosse falso, o exército embarcaria, e nada poderia impedir o retorno das naus. E assim aconteceu. Os nossos comandantes impediram o embarque, barraram os mais apressados com ameaças, e persuadiram os homens a voltar para o acampamento. Todos retornaram envergonhados e dispostos a lutar. Tive então a certeza que tomaríamos Troia naquele dia. E o ataque foi lançado, foi vitorioso? Sim, atacamos violentamente. Mas não fomos bem-sucedidos, muito pelo contrário.
Mas o sonho não vinha de Zeus? Sim, o sonho era verdadeiro, pois vinha de Zeus. Nem por isso era verdadeiro o que anunciava. Nesse dia a vitória foi do inimigo e nós perdemos muitos e muitos homens. O sonho veio de Zeus, mas era uma armadilha. Quem pode entender os desígnios dos deuses? Não podemos reclamar da sorte, já que ela foi decidida a nosso favor. Mesmo que tardiamente, Troia foi reduzida a cinzas. Mas como caiu a venerável cidade? Essa é uma outra história. Desde o início percebemos que Troia não poderia ser tomada de assalto. As muralhas eram intransponíveis e os arqueiros alvejavam sistematicamente o alto da fortaleza. Além disso, o inimigo, quando ousava lutar fora das muralhas, demonstrava disposição fora do comum na defesa da pátria. Assim como nós faríamos se fôssemos atacados. Sim. A bravura dos troianos deu maior valor à nossa vitória. Pouco tempo depois do desembarque, as provisões para a manutenção do nosso exército começaram a faltar, o que nos obrigou a atacar as cidades vizinhas para tomar o que fosse necessário. A guerra se seguiu, investida após investida, combate após combate, causando em ambos os lados pesadas baixas. No 10º ano, muitos dos nossos mais valorosos guerreiros já haviam encontrado a morte. E diante da guerra interminável, o desalento se abatia sobre os demais. Foi quando o astuto Ulisses, iluminado pelos deuses, elaborou a cilada final que resultou na queda de Troia. Um gigantesco cavalo de madeira foi construído e colocado diante dos portões da cidade. Uma parte de nossos guerreiros ateou fogo nas tendas que restavam no acampamento e, embarcando nas naus, fingiu uma retirada. Outros se ocultaram ao lado de Ulisses no interior do gigante. Pela manhã, ao se depararem com um artefato, 3 foram as propostas dos parvos: abrir o bojo com suas espadas, arremessá-lo do alto dos rochedos, ou recebê-lo como presente dos deuses. Diante da surpresa causada pela nossa falsa retirada, a terceira foi a vencedora, e o cavalo arrastado para dentro da cidade, levando consigo os combatentes. Durante a noite, enquanto a cidade dormia embriagada por um dia de intensos festejos, os nossos soldados deixaram silenciosamente o interior do gigante, mataram as sentinelas e abriram os portões para o restante de nossas tropas. A bela cidade é agora um silencioso dormitório de mortos. Um monte de cinzas. A missão foi cumprida. Daqui até a eternidade, a guerra de Troia será cantada pelos poetas. E o meu marido será lembrado como o comandante supremo da armada grega. Penso ser o meu tapete honraria insignificante diante de feitos tão extraordinários. Já recebeu honrarias demais, fama e glória imensas conquistadas no campo de batalha e as riquezas de Troia, já que pilhamos tudo que a cidade possuía. Além do ouro obtido como comandante supremo da armada, um troféu de guerra muito especial ofertado pelos meus guerreiros. O que é, meu senhor? Uma jovem chamada Cassandra. Uma escrava? Sim, uma escrava mais especial. Cassandra é uma princesa troiana, filha do rei que tomou quando invadimos a cidade. É a mais fina flor do meu século. Ela perdeu o pai e os irmãos, todos mortos pelos nossos soldados. Tive compaixão ao vê-la desprotegida e assustada e temi pelo seu futuro. Ela está entre as outras escravas que eu trouxe de Troia. Será fácil identificá-la pela beleza e nobreza dos gestos. A casa dela agora é o nosso palácio. Providencie tudo o que ela quiser. Certamente, meu senhor. Não poderá o comandante em chefe
de tão nobre exército, receber a simples homenagem de sua dedicada esposa ao retornar. O que mais poderei fazer para demonstrar a minha intensa devoção? Atenderei o seu desejo, pisarei o tapete vermelho. Penso agora que você tem razão. Os pés que derrubaram Troia não devem tocar no chão. O meu senhor pode ficar descansado. Cassandra será tratada como um membro da família.